Chega um momento na vida de cada alma sensível, de cada psique finamente sintonizada, quando o fardo de sentir demais se torna insuportável. E, no entanto, esse peso insuportável frequentemente não é deles. Você, que entrou numa sala e sentiu a tristeza que nenhuma palavra expressou, que carregou para casa a ansiedade de estranhos como se fosse sua própria cruz para carregar, você não está imaginando coisas. Você não é fraco nem amaldiçoado. Você é algo muito mais raro. Você é empático. Mas eu lhe digo esta noite com grande solenidade que seu dom está em grave perigo de ser devorado. Quando a luz em uma alma brilha intensamente demais, quando não pertence a uma persona, mas emerge de uma chama interior mais profunda, as sombras vêm não apenas para testemunhar, mas para consumir. O inconsciente, em sua profunda fome por totalidade, atrai opostos. E assim, você, como portador da luz, inevitavelmente magnetiza aqueles que perderam a deles. Mas isso não é meramente sobre dinâmicas sociais ou compatibilidade psicológica. Não, é uma alquimia espiritual da mais perigosa espécie. Os empatas são frequentemente iniciados não por escolha, mas por sobrevivência. Sua perceptividade profunda é um mecanismo desenvolvido na infância, talvez por andar sobre cascas de ovos ao redor de um pai imprevisível, ou por absorver o caos de um mundo avassalador demais para confrontar diretamente. E assim, o corpo do empata se tornou uma câmara de escuta, sua alma uma esponja. Eles se adaptaram sintonizando-se com cada nuance, cada tremor da chama emocional de outro. Mas o que começa como adaptação se torna identidade, e o que se torna identidade atrai seu oposto na natureza. Para cada empata, há um narcisista esperando para completar o circuito. Não falo aqui do narcisismo no sentido vulgar e cotidiano de vaidade ou egoísmo. Não, o narcisista de que eu falo é uma figura arquetípica, um símbolo, um reflexo do self fragmentado que, tendo exilado sua dor, busca se alimentar da luz de outro. Onde o empata sente demais, o narcisista sente muito pouco. Onde o empata dá sem fim, o narcisista toma sem vergonha. Um se banha no oceano dos sentimentos alheios. O outro constrói uma fortaleza para evitar os seus próprios. Eles são atraídos um pelo outro não por romance ou destino, mas por compensação simbólica. A lei do inconsciente exige equilíbrio, e assim, o portador da luz não curado evoca o devorador das sombras. Isso não é um acidente, é um ritual inconsciente, uma reencenação de algum sonho antigo no qual luz e escuridão tentam lembrar que já foram um só. Mas cuidado, essa união não é sagrada a menos que ambos despertem. E muitas vezes apenas um carrega o fardo do despertar. Você, o empata, pode acreditar que é seu papel curar os quebrados, preencher o vazio nos outros, amar os não amáveis de volta à totalidade. Essa crença não é compaixão, é possessão. Não por demônios ou fantasmas, mas por um arquétipo grande demais para ser sustentado por uma alma sozinha. É o curador ferido, cuja agonia se torna tanto seu caminho quanto sua prisão. O perigo, então, não está em sua luz, mas em sua identificação com a luz. O narcisista se alimenta dessa identificação. Não conscientemente, eles frequentemente não são vilões aos próprios olhos, mas inconscientemente eles buscam o que exilaram. Você se torna o espelho que eles não conseguem quebrar. Sua empatia se torna um combustível que permite que evitem sua própria dor, porque, em sua presença, não se sentem mais vazios por um tempo. Mas como um vampiro que teme seu próprio reflexo, eles acabarão ressentindo o que você lhes mostra. E você, querida alma, sentirá como se estivesse morrendo, porque não está morrendo apenas o seu corpo, mas você mesmo. Cada compromisso, cada supressão de sua verdade para preservar o relacionamento é um sacrifício lento no altar da negação de outra pessoa. Você sonhará com o afundamento, com ser perseguido, com casas sem saídas. Estes não são meros símbolos, são os gritos do seu inconsciente implorando para que desperte,
para que veja o que diz amor é frequentemente autoiluminação, que o que diz lealdade é frequentemente trauma reencenado. Mas não se desespere, a dor não é punição, é um portal. Afastar-se de tal dinâmica não é traição, é libertação. E libertar-se de tal embaraço é reclamar sua luz, não como um presente para ser consumido, mas como uma força a ser integrada. Pois sua luz não é destinada a salvar outros, é destinada a guiá-lo. Empatia sem limites é autodestruição. Amor sem discernimento é codependência. E curar outros sem primeiro curar a si mesmo é martírio espiritual, não transformação. O caminho adiante não é diminuir sua luz nem endurecer seu coração. É conhecer a si mesmo, olhar não apenas nos olhos dos outros, mas no espelho de sua própria alma. É encontrar sua chama, possuir suas projeções e discernir a diferença entre guiança divina e embaranhamento emocional. Somente quando o empata reconhece seu próprio narcisismo, há parte dele que precisa ser necessária, que teme o abandono tão profundamente que suportará o que for para evitá-lo, o ciclo pode ser quebrado. Pois assim como o narcisista consome, o empata inconsciente se oferece para ser consumido. Isso não é santidade, isso é autoesquecimento. Esta consciência não vem facilmente. Ela exige que você examine as raízes de sua compulsão em agradar, que questione os contratos silenciosos que você fez na infância para garantir amor através de sua utilidade. É um trabalho arqueológico da alma, onde cada camada removida revela outra verdade dolorosa sobre como você aprendeu a se valorizar através dos olhos dos outros. Neste espelho d'arco, você deve perguntar: quem se beneficia quando silencio a minha verdade? Quem se alimenta quando diminuo o meu conhecimento? Que parte de mim acredita que devo sofrer para ser amado? Essas perguntas são chaves, mas você deve girá-las lenta e gentilmente. A porta que abrem é antiga. Atrás dela está não apenas sua liberdade, mas seu poder. E esse poder não é consertar outros, mas vê-los sem perder a si mesmo. Adicione a estas perguntas fundamentais outras tão importantes. Em que momentos da minha infância aprendi que a minha dor não importava tanto quanto a dos outros? Que mensagens recebi sobre ser demais quando expressava minhas necessidades genuínas? Como transformei minha sensibilidade em uma ferramenta de sobrevivência ao invés de um dom para ser celebrado? Você deve entender isto. O inconsciente não é mau, mas é amoral. Não se importa com o seu conforto ou sobrevivência. Busca totalidade a qualquer custo. E então, quando você caminha pela vida como um farol de luz desprotegido e inconsciente, o inconsciente dos outros se estenderá não para cumprimentá-lo, mas para absorvê-lo. Suas sombras não integradas reconhecem em você o que não conseguem encontrar em si mesmas. Não amor, mas consumo. O inconsciente opera através de padrões repetitivos, compulsões ancestrais e feridas não curadas que se transmitem através de gerações. Quando você não está consciente desses padrões em si mesmo, torna-se vulnerável aos mesmos padrões nos outros. É como se você carregasse uma assinatura energética que diz: eu curarei sua dor, mesmo que essa curação custe a sua própria vitalidade. Este é o drama arquetípico do empata. Nascer com o dom da sintonia interior, mas amaldiçoado com a ilusão de que outros podem ser salvos através do salto-sacrifício. E é aqui nesta ilusão que muitos se perdem. A fronteira entre martírio e significado se torna turva, e o que antes era um camado se torna uma compulsão. Se você está constantemente exausto após estar com certas pessoas, isso não é uma falha em seu sistema nervoso, é a sua alma gritando. O corpo nunca mente. Ele guarda a sabedoria que a mente se recusa a reconhecer. Este drama se repete em relacionamentos românticos, amizades, dinâmicas familiares e até mesmo em ambientes profissionais. O empata assume inconscientemente o papel do salvador, do curador, do eterno compreensivo, enquanto outros assumem o papel daquele que precisa ser salvo, curado, compreendido.
Este é um contrato tácito que beneficia apenas uma das partes, e não é o empata. Os empatas frequentemente tentam racionalizar seu caminho através de labirintos emocionais. Talvez eu esteja sendo sensível demais, dizem. Mas isso não é sensibilidade. Isso é submersão. Você está se afogando no inconsciente de outra pessoa e chamando isso de amor. A coisa mais perigosa que o empata pode fazer é assumir responsabilidade pela transformação de outro. O narcisista, ou melhor, o arquétipo do devorador, nunca mudará porque você se excede. Eles mudam quando o espelho se quebra, quando o suprimento é cortado, quando a performance do relacionamento não rende mais o aplauso de sua atenção. Eles mudam não quando você os ama mais, mas quando você parte. E mesmo então, apenas se a alma estiver pronta. A submersão acontece gradualmente. Primeiro, você nota que precisa de mais tempo para se recuperar após encontros com certas pessoas. Depois, percebe que está constantemente preocupado com o bem-estar emocional delas, mesmo quando não estão presentes. Eventualmente, você se dá conta de que perdeu o contato com seus próprios sentimentos, suas próprias necessidades, seus próprios sonhos. Você se tornou uma extensão da psique de outra pessoa. Mas essa verdade é frequentemente insuportável para o empata, cujo roteiro de trauma diz: se eu amar o suficiente, finalmente estarei seguro. Você aprendeu isso não na vida adulta, mas na infância. Aprendeu a acalmar os temperamentos dos adultos, a antecipar os humores daqueles que seguravam sua sobrevivência em suas mãos. Você se tornou sintonizado não porque era nobre, mas porque era necessário. E o que antes era adaptação se tornou vício, em consertar, em manter a paz, em ser o bálsamo para feridas que você não criou. Este roteiro de trauma cria um paradoxo cruel. Quanto mais você ama de forma autossacrificial, menos seguro você se torna. Isso porque esse tipo de amor atrai pessoas que não conseguem retribuir na mesma medida, que veem sua generosidade como um convite para tomar mais do que podem dar. Sua segurança não vem de amar mais, mas de amar com mais discernimento. Mas eu lhe digo, a criança é inocente, mas o adulto deve despertar. O narcisista não apenas reflete seu oposto. Eles revelam a parte de você que ainda acredita que não importa a menos que seja útil. Essa crença é sua prisão, e a menos que a desmantele, continuará atraindo aqueles que estão famintos, que sorrirão para seu calor enquanto bebem de sua alma. Não porque são maus, mas porque você permitiu. Você abriu os portões sem perguntar: o que estou protegendo? Quem guarda o guardião? O despertar do adulto significa assumir responsabilidade não apenas pelo que você dá, mas pelo que você permite receber em troca. Significa questionar por que você se sente confortável sendo necessário, mas desconfortável sendo verdadeiramente visto. Significa examinar por que é mais fácil focar na dor dos outros do que enfrentar a sua própria. Você deve aprender uma nova forma de amor, não o tipo que se dobra até quebrar, mas o tipo que contém. Amor que tem estrutura, amor que diz: não me abandonarei por você. Esse é o amor que cura. Não apenas outros, mas você. E aí reside o paradoxo. Os empatas buscam ser amados por quem realmente são, mas muito frequentemente escondem esse mesmo self em sua busca por aceitação. Eles mudam de forma, editam, absorvem, adaptam-se, até que um dia não reconhecem mais seu próprio reflexo. Esta é a ferida e este é o aviso. Esta nova forma de amor exige coragem. A coragem de decepcionar pessoas que se acostumaram com sua disponibilidade incondicional. A coragem de ser mal entendido por aqueles que interpretam seus limites como rejeição. A coragem de permanecer firme em sua verdade, mesmo quando isso significa ficar sozinho temporariamente. Mas esta solitude não é abandono, é retorno ao casa de si mesmo. Se você não retornar a si mesmo, outros continuarão se alimentando de você. Não por malícia, mas por necessidade. Porque se você se recusar a estabelecer o limite, a vida o estabelecerá para você no colapso, no esgotamento ou espetilhaçar da sua ilusão de que amor é igual a dor. A vida tem uma forma de forçar limites quando nós não os estabelecemos voluntariamente.
Isso pode vir na forma de uma doença que o obriga a diminuir o ritmo, de uma crise emocional que torna impossível continuar dando aos outros, ou de circunstâncias que removem de sua vida aqueles que se beneficiavam do seu autossacrifício. Estes não são castigos, são intervenções da sabedoria superior que sabe que você vale mais do que sua utilidade. O mito do empata não é apenas pessoal, é coletivo. Você carrega a dor de sua linhagem, sonha os sonhos de ancestrais que nunca foram vistos, nunca ouvidos, nunca abraçados. Seu coração é um templo para a tristeza não expressa. E sua tarefa não é carregá-la adiante, mas transmutá-la. Essa transmutação começa quando você diz não mais. Não mais abandonar-se por validação. Não mais confundir intensidade com intimidade. Não mais chamar vínculos traumáticos de almas gêmeas. Não mais sacrificar sua paz para ser o pacificador de alguém. Muitas vezes, os empatas carregam não apenas suas próprias feridas, mas as feridas não curadas de sua família, de sua comunidade, até mesmo de coletivos inteiros. Eles se tornam repositórios da dor ancestral, inconscientes de que estão repetindo padrões que não são deles. A transmutação acontece quando você conscientemente escolhe curar a ferida em si mesmo, quebrando assim o ciclo para gerações futuras. O mundo não precisa de mais curadores esgotados, precisa de despertos, completos, ferozes. Aqueles que aprenderam a proteger sua energia não através da retirada, mas sim através do discernimento. E o que é discernimento? É a coragem silenciosa de nomear o que você sente antes que seja conveniente. É a pausa sagrada antes de dizer sim, quando sua alma está gritando não. É o ato de escolher a si mesmo, não como um ato de egoísmo, mas de responsabilidade espiritual. Pois se seu poço secar, que verdade você pode oferecer? O discernimento também é a habilidade de distinguir entre sua dor e a dor dos outros, entre sua responsabilidade e a responsabilidade dos outros, entre o que é seu para curar e o que pertence a outra pessoa. É uma forma sofisticada de inteligência emocional que lhe permite sentir profundamente, sem se perder no que está sentindo. Deixe-me ser claro, você não é demais, nunca foi, mas você tem dado demais àqueles que não conseguiam suportar isso. E isso não é sua culpa, é seu padrão. Mas padrões, quando tornados conscientes, se tornam portares. Esta é a alquimia. Este é o momento onde sua empatia se torna sua força, não sua sentença. Você foi condicionado a acreditar que sua intensidade emocional, sua profundidade, sua capacidade de sentir tudo eram defeitos a serem corrigidos. Mas estes são seus superpoderes, quando bem manejados. O problema nunca foi você ser demais. O problema foi você dar seu demais para as pessoas erradas, nos momentos errados, pelas razões erradas. O perigo é real, querido. Não porque as pessoas são monstros, mas porque são feridas. E feridas buscarão curindo-a, mesmo que isso signifique drenar o curador, especialmente se o curador ainda não conhece seu próprio valor. Mas agora você sabe. O reconhecimento do seu valor não é arrogância, é responsabilidade. Quando você sabe seu valor, torna-se impossível aceitar menos do que merece. Torna-se impossível dar sua energia preciosa para quem a desperdiça ou a usa contra você. Torna-se impossível permanecer em situações que diminuem sua luz ao invés de celebrá-la. A alma clama por equilíbrio, e equilíbrio para o empata frequentemente significa aprender a linguagem dos limites. Significa descobrir que o amor não é medido por quanto você suporta, mas por quanta verdade você consegue sustentar, incluindo a sua própria. Este é o início da individualização, não um caminho de fundir-se com outros, mas de retorno a si mesmo. Limites não são muros, são portões com guardas conscientes. Eles permitem que o que é benéfico entre e mantém do lado de fora o que é prejudicial. Aprender a linguagem dos limites significa desenvolver a habilidade de dizer não sem se justificar excessivamente, de estabelecer consequências quando seus limites são desrespeitados e de se manter firme em suas decisões mesmo quando outros tentam manipulá-lo através da culpa ou da chantagem emocional. Todo empata deve enfrentar este limiar sagrado, o medo de se tornar egoísta. Mas esse medo não é a voz de seu eu superior, é o eco de uma programação antiga, aquela que lhe disse que suas necessidades eram inconvenientes, seus sentimentos altos demais,
sua verdade custosa demais. Mas deixe-me perguntar, por quanto tempo você pagará esse preço? Quantas vezes trairá sua intuição porque alguém mais parece triste? Quantas noites passará tentando resolver emoções que nunca foram suas para começar? Este limiar requer que você redefina o que é egoísmo. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade espiritual. Estabelecer limites não é crueldade, é clareza. Priorizar seu bem-estar não é narcisismo, é necessidade. Você não pode dar o que não tem, e não pode curar outros se você mesmo está ferido e exausto. O coração do empata é uma bússola, mas apenas se você deixá-la apontar para dentro primeiro. Se você só usar sua sensibilidade para sintonizar com o caos ao redor, você se torna uma antena para o sofrimento. Mas, se você virar essa sensibilidade para dentro, ela se torna visão, visão do que é real, visão da arquitetura de sua alma, visão dos movimentos sutis de energia que sussurram: isto é seu, e isto não é. A prática de voltar a bússola para dentro envolve momentos regulares de silêncio, de verificação interna, de perguntar a si mesmo: como estou me sentindo agora, separado de como todos os outros estão se sentindo? Esta é uma prática revolucionária para o empata, que está acostumado a sintonizar primeiro com todos os outros antes de considerar seu próprio estado interno. Sabe o que acontece quando um empata desperta? Eles param de se desculpar, param de se encolher, param de explicar em excesso seus limites para pessoas que se beneficiam de sua ausência. Eles começam a brilhar, não como lanternas para a escuridão dos outros, mas como tochas ferozes, enraizadas, não mais implorando por um assento na mesa de outra pessoa, mas construindo seu próprio altar, não de martírio, mas de verdade. O empata desperto também desenvolve uma presença magnética diferente. Ao invés de atrair pessoas desesperadas por cura, eles atraem pessoas que já estão no caminho de sua própria cura. Ao invés de relacionamentos baseados em necessidade, eles criam conexões baseadas em escolha mútua e crescimento recíproco. Isto é o que o mundo teme, o empata que se lembra de seu poder, porque quando você se lembra, para de ser fácil de manipular, para de estar disponível para vampirismo emocional disfarçado de conexão, para de confundir caos com química. E você começa a fazer uma pergunta mais profunda: este relacionamento honra quem estou me tornando? Essa pergunta é uma espada que corta através da ilusão. É o filtro através do qual toda conexão deve passar. E não significa que você se torna frio ou insensível. Significa que você se torna claro. E clareza é a expressão mais feroz do amor. Esta pergunta transforma sua abordagem a relacionamentos de reativa para proativa. Ao invés de simplesmente responder à necessidade dos outros, você consciente avalia se a dinâmica é mutuamente benéfica. Ao invés de aceitar qualquer atenção, você questiona se essa atenção está alinhada com seus valores e sua direção de crescimento. Devo lhe dizer isto: nem todos que afirmam precisar de sua luz são destinados a tê-la. Alguns virão com feridas encantadoras e histórias magnéticas. Alguns chorarão em seus braços enquanto afiam punhais pelas suas costas. Outros realmente o amarão, mas apenas a versão de você que permanece pequena o suficiente para não ameaçar sua própria estagnação. Sua luz é sagrada, mas não é caridade. Você não deve sua alma a toda mão estendida. Até Cristo teve discernimento. Até santos se afastaram se a cura de um curador descansar. Reconhecer que nem todos merecem sua luz não é julgamento, é discernimento espiritual. Algumas pessoas estão em lugares em suas jornadas onde não podem receber o que você tem a oferecer sem tentar possuí-lo, controlá-lo ou diminuí-lo. Isso não os torna pessoas más, mas os torna incompatíveis com seu bem-estar neste momento. Então, se você sente uma atração por alguém, pause, pergunte a si: isto é ressonância ou repetição? Isto é intuição ou uma ferida antiga buscando resolução? Porque nem toda atração é sagrada. Às vezes é trauma disfarçado de destino.
Às vezes é sua criança interna sussurrando: talvez desta vez eu seja escolhido. Mas você deve escolher a si mesmo primeiro. Deve se tornar o pai que seu coração ferido nunca teve. O guardião que diz: não te abandonarei novamente, nem mesmo por amor. Esta distinção entre ressonância e repetição é crucial. Ressonância é quando você se sente expandido, visto, inspirado na presença de alguém. Repetição é quando você se sente compelido, viciado, ansioso. Sinais de que padrões antigos estão sendo ativados. Aprender a diferença pode poupar anos de sofrimento desnecessário. Veja, o aviso final aos empatas não é que outros são perigosos, é que sua própria necessidade não curada de ser necessário é o mais perigoso de tudo. Quando você alimenta outros com sua essência, acreditando que o amor deve custar sua vitalidade, você repete a história antiga do autoapagamento. E essa história não leva à libertação, leva ao esgotamento. Mas quando você vê o padrão, quando o segura em suas mãos e diz: eu entendo agora, você reclama a caneta. Você escreve um novo capítulo. A necessidade de ser necessário é uma das compulsões mais sutis e destrutivas do empata. Ela se disfarça de compaixão, mas na verdade é uma forma de controle. A tentativa de garantir que outros não nos abandonem por nossa indispensabilidade. Esta necessidade deve ser curada antes que relacionamentos saudáveis sejam possíveis. Onde você não há uma esponja para as emoções do mundo, mas um vaso para a verdade. Onde a sua luz não treme de exaustão, mas queima firme com um propósito. E esse propósito não é salvar outros de sua escuridão, mas encarnar a verdade de que a totalidade é possível, não absorvendo dor, mas transformando-a. Neste novo capítulo, você se torna um exemplo vivo de que é possível sentir profundamente sem se afogar, amar intensamente sem se perder, curar outros sem se sacrificar. Você se torna uma prova de que empatia e poder podem coexistir, que sensibilidade e força são parceiras, não apostas. Empata. Seu dom não é seu sofrimento, é a sua visão. A habilidade de sentir o que outros não conseguem, de perceber o que está oculto. Mas com este dom vem a responsabilidade de protegê-lo, guardá-lo, reverenciá-lo. Deixe que seu sim seja sagrado. Deixe que seu não seja um feitiço que sela o seu campo energético. Deixe que sua presença seja uma bênção, mas nunca um buffet. Sua visão é um dom raro que lhe permite ver além das máscaras que as pessoas usam, que sentir as correntes subterrâneas de emoção que movem situações, que perceber potenciais e possibilidades que outros não veem. Este dom deve ser honrado, não desperdiçado em pessoas que não conseguem apreciar sua profundidade. Você não é a resposta para a fome das pessoas. Você não é uma cura. Você não é um salvador. Você é uma alma, soberana e vista. E quando você finalmente acredita nisso, o mundo para de se alimentar de você e começa a respeitá-lo. A soberania da alma é o reconhecimento de que você é completo em si mesmo, que sua felicidade não depende da aprovação dos outros, que seu valor não é determinado por sua utilidade. É o entendimento de que você tem o direito sagrado de existir exatamente como você é, sem precisar se diminuir ou se amplificar para se adequar às expectativas de outros. Quando você abraça verdadeiramente sua soberania, algo mágico acontece. As pessoas certas são naturalmente atraídas para a sua vida, enquanto as erradas se afastam naturalmente. Você para de precisar convencer alguém de seu valor. Ele se torna autoevidente. Você para de lutar por amor. Ele flui naturalmente para você. Este é o verdadeiro despertar do empata. A realização de que sua sensibilidade não é uma vulnerabilidade a ser protegida, mas um poder a ser celebrado. Que sua capacidade de sentir profundamente não é uma maldição, mas uma bênção. E que você tem não apenas o direito, mas a responsabilidade de honrar este dom, protegendo-o cuidadosamente e compartilhando-o sabiamente. A jornada de volta para si mesmo não é egoísta, é essencial. Pois somente quando você está firmemente enraizado em sua própria verdade, você pode oferecer aos outros algo real, algo que cura ao invés de apegar, algo que inspira ao invés de drenar.
Esta é a sua verdadeira vocação, não ser o salvador de outros, mas a encarnação viva da possibilidade de totalidade. Não absorver a dor do mundo, mas transformá-la através de seu próprio exemplo de autocura. Não se perder no amor, mas encontrar-se através dele. O empata desperto é uma força na Terra, não porque salva todos, mas porque se salvou primeiro. E nessa salvação, torna-se um farol para outros que também buscam o caminho de volta para casa, para si mesmos.